retomamos, eu tive um problema que travou aqui o início do nosso papo foi para quem esteve e se diluiu no éter. Amiga, tecnologia sim, é uma surpresa sempre. É, eu estava falando que é só para a gente não esquecer que um dos pilares, tanto da transdisciplinariedade quanto bem citado no livro do Daniel Wall, Design de Cultura Regenerativa, é a questão de que tudo é incontrolável no fundo, né? A gente é que tem essa ilusão de que tem algum controle, então eis aí o descontrole, né? A imprevisibilidade se manifestando. Com certeza. Mas então, eu acho que a gente pode, Martinha, só vou aqui para registrar, a gente vai ter meia horinha, essa conversa encurtou um pouquinho. Falar que da onde, né, a gente se encontrou, que eu conheci a Marta aqui em Florianópolis, no momento que eu comecei a procurar pessoas, eu soube, né, soube de pessoas e estava procurando pessoas com quem eu pudesse falar sobre transdisciplinariedade, que é um referencial teórico e uma maneira de ver o mundo que eu já me acompanha desde os anos 90, final dos anos 90, assim, que eu tive contato. E foi muito, eu fiquei muito feliz de saber que aqui em Florianópolis, né, de me lembrar que uma das pessoas que eu tinha como referencial, que é o professor Daniel Silva, que ele morava aqui em Floripa, e por ali, através dele, foi desvelando esse rosário de pessoas dessa comunidade de transdisciplinariedade, assim, eu conheci a Martina. E hoje, então, a gente está falando de regeneração e sustentabilidade e futuro, e aí eu convidei a Marta para a gente conversar um pouco sobre isso, incluindo esse modo de olhar da transdisciplinaridade, até porque ela está participando e faz parte de um movimento que tem acontecido ao longo começou ano passado, né, Marta, o Congresso. Terceiro Começou Congresso o ano passado. de Transdisciplinaridade. Que era para ser presencial, acabou se virtualizando e por conta disso ele está se estendendo. Então, é um momento único da comunidade transdisciplinar de convergência de pensadores de todas as gerações da transdisciplinariedade. Isso E eu aí. acho que isso é muito relevante, assim, se a gente quer realmente pensar, desejar, imaginar o futuro, mas principalmente se empoderar para começar a agir agora. E, E, na verdade, nós estamos vivendo o futuro que a gente planejou lá naquela reunião onde a gente se encontrou, naquele sim, encontro de aproximação ao terceiro congresso, que era para ter acontecido ano passado e foi transferido para este ano, em novembro, e para que as pessoas ficassem se aproximando do congresso, não perdessem a linha do congresso, foi criado essa modalidade virtual. Então, está acontecendo nas quartas e sexta-feira palestras, encontros sobre transdisciplinaridade promovido por cinco parceiros, né, do Congresso em si, que promovem palestras e discussões das mais diversas é, temáticas em contato com a transdisciplinaridade. E um desses representantes é o CETRANS. O CETRANS é o Centro de Estudos de Transdisciplinaridade no Brasil, que funciona em São Paulo. E aí o professor Daniel, que é membro do CETRANS, eu fiz uma entrevista com ele na Rádio Campestre, no meu programa Pois É, e ele falou algumas palavrinhas mágicas que me antenou algumas coisas, né? E aí depois da entrevista a gente começou a falar e uma das coisas que ele falou foi de futuridade. Ele não falou de futuro, ele falou futuridade. Uma forma de você falar futuro é o que está para fora de você. E eu sempre tive uma ideia de futuro assim, ó, para que está na ponta do meu nariz já é o futuro, já é a multidimensionalidade. E aí falar de futuridade já foi uma coisa diferente. E aí, outra palavra que ele falou foi transdisciplinaridade. Então, durante a minha formação de pedagogia, eu trabalhei no projeto com o professor Fleury,
de movimentos sociais, intercultura e movimentos sociais. E lá, eu acho que no oitavo, no sétimo, oitavo Endip, já se falava de interculturalidade, multiculturalidade, pluriculturalidade. E aí eu fiquei com essas pulguinhas né? Quando eu encontrei o professor Daniel na rádio, eu comecei, a falar, eu quero saber isso aí. E aí ele me convidou para fazer os vídeos, né, de aproximação ao Congresso. Ele fez um convite, olha, eu preciso fazer os vídeos. E a gente tinha acabado de fazer o bioestúdio da Rádio Campestre, com o bioestúdio com terra, e estava assim, todo mundo empolgado. Maravilhosa. Falou para mim que a rádio era um bem comum daquela localidade. E aí ele foi colocando palavrinhas na minha cabeça, né? E aí, num dado momento, eu me assumi, né, como uma pessoa que poderia escrever um texto sobre a minha atuação pedagógica na rádio, que eu atuei como uma das colaboradoras dentro do Bioconstrução, mas na interação com as pessoas. Então, eu recebia os voluntários, a gente fazia os almoços, então o professor falou assim, olha, você está tendo uma atitude, um olhar transdisciplinar. Eu falei, eu quero saber mais disso. E aí fui me envolvendo com ele e hoje eu estou com um grupo de formação em transdisciplinaridade, né? A gente está fazendo a autoformação com o apoio do professor Daniel. E essa autoformação nos levou a apresentar um trabalho no terceiro congresso Mundial de Transdisciplinaridade, em dezembro do ano passado, e a partir dali a gente continuou estudando a transdisciplinaridade, mas junto com as pedagogias da sustentabilidade, que é a expertise do professor Daniel, o livro que ele escreveu, né? Pedagogias da Sustentabilidade. Dentro disso tem umas palavras mágicas, né? Que a transdisciplinaridade ela está apoiada em três pilares, né? Que é a complexidade, o terceiro incluído e a lógica do terceiro incluído eu até esqueci agora, mas eu vou recuperar. E essa ideia de ser transdisciplinar, ela entende que as disciplinas elas são importantes, a ciência é importante, mas que existe um ser, existe um olhar para algo que está entre, através e além das disciplinas, né? São os níveis de realidade, né? Sim, e os níveis de realidade. O olhar disciplinar, ele foca na formação científica, ele é o método mecanicista, ele está dentro de uma caixinha. A coisa mais quadradinha, né? Mais controlada, né? Mais controlada, mais dentro de... E aí a gente começou a ver que não está dando conta das necessidades da humanidade, não está dando conta do nosso mundo e precisa ir além. Então esse termo foi cunhado em 1970, né? Foi levantado a primeira vez pelo Jean Piaget, né? Num congresso, acho que de pluridisciplinaridade. E aí ele falou que essas multidisciplinaridade... ele falou que os conceitos trabalhados na multidisciplinaridade, ele teriam que ir além, teria que vir a transdisciplinaridade. E aí levou anos até que se desenvolvesse, e agora está no terceiro congresso, né? E aí os temas, e aí a pandemia veio e os temas expandiram. Porque aí a gente está falando de saúde, transdisciplinaridade, educação e transdisciplinaridade política, povos originários, saberes ancestrais, e as palestras e os temas estão muito, sim, adiante, sabe? E está todo mundo questionando o contexto, o momento histórico, né? O nosso grupo, ele começou lá naquele encontro que a gente fez contigo, que a gente fez a formação na fluxonomia, né? Com uma ideia da gente juntar e montar um núcleo gestor que orientasse e fizesse as formações para que mais pessoas tivessem a possibilidade de escrever um material para E aí era só isso, era o grupo de aproximação ao México. E aí a gente reuniu 60 pessoas num grupo e tal, e dessas 60 pessoas, somente
4 fizeram a formação, que é esse grupo agora que a gente está fazendo a formação. Mas a gente já está discutindo também de expandir essa formação e abrir, assim que a gente estiver mais organizada e empoderada, né? A gente vai abrir formações para pessoas que queiram lidar ou se aproximar do tema transdisciplinaridade. Bom, e comigo o que, que aconteceu, né? Nesse meio tempo, eu estava na rádio e aí eu me tornei avó. E aí eu tenho que estudar o texto e tenho que cuidar do meu netinho, porque veio a pandemia, fechou as escolas e eu comecei a fazer um monte de coisa, ler livros e cuidar do neto. E eu comecei a ver que eu sempre tive essa veia transdisciplinar. Eu sempre fiz Essa muitas maneira intrincada, né? eu sei, aí agora eu entendo a minha natureza, entendeu? Não é que ninguém vai dizer que você é um ser transdisciplinar, você vai se reconhecer. A partir da sua vivência, a partir da sua interação, da sua vontade de conhecer coisas e de questionar, que tu colocou no início, né? Fazer perguntas, de você perguntar para você mesmo, né? Quem sou eu, né? Onde estou? Quem estou? O que estou fazendo? E essas perguntas, você vai, ao momento que você vai se perguntando, você já vai buscando os parâmetros, as abordagens que vão lhe dar, que vão te responder, que vão te ajudar a responder. Mas é um movimento, é um sentir, é um viver, é um fazer. Ninguém faz o outro transdisciplinar. Não existe eu vou agora te formar num ser transdisciplinar. Não, as pessoas se reconhecem seres transdisciplinares. E tem pessoas que têm olhar transdisciplinar, que vai olhar as coisas de uma outra maneira, fazer as perguntas de uma outra forma e questionar também o que está posto. E aí a pandemia veio esclarecer isso, né? Que a gente tem aí uma possibilidade de fazer coisas, a humanidade com a possibilidade de colapsar, e a gente vê que não tem uma dinâmica, não tem uma pedagogia, não tem uma esperança que te diga que algo que tu possa fazer. E aí o que está acontecendo? As pessoas estão se conectando uma com as outras, né? E buscando as respostas no que as outras estão fazendo. E outras pessoas estão lendo coisas e trazendo as leituras, né? E dizendo assim, olha, se a gente não se unir nesse buscar, nesse caminhar, se a gente não dialogar, não buscar as nossas experiências passadas e apresentar nesse momento agora, não vai existir futuro. Então, na verdade, a futuridade ela é construída no agora, né? Então é hoje que eu planto o meu futuro, é hoje que eu vou pensar que vai acontecer, mas é na minha transformação agora, no que eu estou tendo contato hoje, né? Então nós plantamos futuro quando a gente começou a conversar lá em março e a gente fez em algum momento a gente vai se encontrar. E aí, essa unidade, essa diversidade de conhecimentos e de temas, ela vai tornar cada um uma unidade. E você é uma unidade de conhecimento, eu sou uma unidade de conhecimento. A gente se junta com esses conhecimentos, propõe coisas, e desse nosso ajuntamento surge uma emergência, uma resolução, uma proposição. E é nisso que eu acredito, sabe? Então, eu sou muito de viver, de sentir e de perceber. E é engraçado que a gente estava falando de você quando você fez o convite para a gente conversar sobre isso, né? E aí eu já vi que você já caminhou, né? Já não é mais só os seus conhecimentos da fluxonomia, você já está agregando o processo da regeneração. Então, a gente vai somando, a gente vai crescendo e interagindo, né? E essa interação é que a gente vai buscar a nossa essência, né? O que eu quero no mundo é como eu estou, o que eu estou fazendo e para quem, né? Então, meu neto agora é meu objeto de estudo, meu objeto de vida. Que mundo que eu quero para ele? Que planeta que eu quero para ele? Então, se eu transformo o meu modo de estar no planeta, eu modifico o futuro.
né? Então, eu tenho miocário, eu não consumo carne, eu tenho uma estrutura de vida em que eu penso, mesmo eu podendo ser uma consumidora, de comprar roupa, de não sei mais o que, o meu consumo é controlado. Então, eu tenho noção de que o meu estar no planeta, ele vai modificar toda uma estrutura da natureza, e essa estrutura da natureza não vai afetar só a mim, vai afetar a todos. Então, é É, essa visão, esse olhar que você acaba tendo e que um pouco já é um pouco da tua história, já veio contigo. Tu não amanhece o dia dizendo, ai, eu sou transdisciplinar. Não existe. eu trouxe para. Estava comentando um pouquinho antes de você entrar que realmente eu acho que um dos primeiros conceitos poderosos assim que eu tomei contato na minha vida de pesquisadora e quem reflete de uma forma um pouquinho mais madura foi a transdisciplinaridade, justamente porque ela era a única coisa que eu percebia que permitia e que abraçava e legitimava todas as interconexões que eu percebo, e mais do que eu percebo, mas antes de perceber eu já sentia. E quando essas interconexões elas eram negadas ou distorcidas ou podadas, eu percebia que o resultado dos processos que seguiam essas regras, ele não era suficiente, ele não era prazeroso para quem estava e ele não, às vezes ele não era nem efetivo, né? Então nessa angústia eu acabei caindo na transdisciplinariedade e eu vejo que eu acabei trazendo ela para nossa conversa também porque eu acho que o nome é uma coisa um pouco diferente e de certa forma que pode acabar afastando as pessoas porque existe essa ideia de que conceitos mais elaborados ou mais profundos, eles são restritos a um grupo de pessoas e eles não se aplicam efetivamente no meu cotidiano de pessoa comum que tenho todos os desafios que a vida cotidiana comum traz para a maior parte da população que tem que trabalhar, que quer estudar e aprender, que quer se divertir, que tem sua família, que cuida da sua saúde, que cuida do seu espaço e tudo mais, né? E junto com isso, esse desafio de tornar mais íntimo a gente ficar mais íntimo, é uma coisa que eu trouxe para a minha fala da sustentabilidade, porque eu percebo que existe, digamos, que essa dor também na sustentabilidade. De várias vezes eu cheguei para conversar com as pessoas, delas falarem, não, mas nossa, que lindo isso que você fala, que legal, que ótimo, no futuro as nossas crianças vão ser assim, no futuro, pegando o futuro e colocando longe de si. Agora, no meu momento presente, eu acho que eu não estou no momento da caminhada de parar para pensar sobre isso, ou eu ainda sou muito jovem nesse meu caminho, está tudo muito frágil, eu não tenho condição, espaço mental, condição emocional ou financeira para pensar em sustentabilidade. Daqui a pouco, quando eu tiver melhor, você volta e a gente conversa. Ou assim, nossa, não, eu já sou sustentável porque eu, sei lá, Compro roupa porque do Brasil. eu participo do Dia da Árvore, né? Ou porque eu fiz. Se você está em escola, principalmente quando a gente chega para conversar em escola, na minha caminhada, eu passei muito tempo como educadora ambiental, automaticamente as pessoas já associavam, mas então você trabalha com escola e com criança. Eu falei, não, eu nunca trabalhei em escola e o meu público é o adulto, porque é essa vontade de desmistificar, porque é um enorme desperdício você deitar fora, deixar passar todo esse conhecimento profundo e prática que nasce dele, de linhas de pensamento como a transdisciplinariedade, ou mesmo como a sustentabilidade, ou mesmo como né, esse encontro, digamos assim, mais recente que eu tive com o design de culturas regenerativas, que nada mais, e com a fluxonomia também, por exemplo, né? Que nada mais são do que existe um avanço no conhecimento, mas eles são um compêndio
uma reunião muito meticulosa e de uma ótima qualidade de coisas que já existem, de soluções que já foram testadas, que já funcionaram e que, combinadas de uma forma inteligente, nos trazem a resposta que a gente precisa para agora, que é coletivo. Não adianta eu fazer tudo lindamente, perfeitamente, ou você fazer tudo lindamente, perfeitamente, porque a encrenca está num tamanho que a gente já não é mais para se solucionar isoladamente. A gente precisa solucionar coletivamente e, inclusive, descobrir como o que, de novo, né, o que isso significa, o que quer dizer coletivo. Coletivo é a gente andar sempre todo mundo junto, de mãos dadas, inseparavelmente, fazendo tudo, todo mundo fazendo tudo. O coletivo é a gente ter esses pulsos, como, por exemplo, você falou, a gente se encontrou em um momento de tentar fomentar um grupo, aí eu trouxe um pouco da metodologia transdisciplinar para facilitar isso, vocês aportaram outras coisas, a gente caminhou um tempo junto, certamente se fortaleceu e se afastou num movimento de pulso, mas a gente segue sendo um coletivo, tanto é que agora a gente está novamente convergindo, né? E como é importante a gente perceber que isso é disso que a transdisciplinaridade fala. É disso que o design de culturas regenerativas fala, né? Na verdade, a gente estava pensando, quando a gente pensou o grupo, a gente estava pensando no modelo de grupo que está dentro do pensamento disciplinar, com as hierarquias, com as estruturas. Quando a gente evoluiu nas nossas interações, a gente viu que o modelo transdisciplinar ele não está pronto, ele não é dado, ele não é dado, ele surge na hora que as necessidades aparecem, entendeu? E aí o professor Daniel colocou uma proposta de você estudar com as pedagogias sustentáveis, né? Que vem para dar a sustentação e o corpo e o apoio que as pessoas precisam para praticar esse novo paradigma, esse novo modelo, porque não é um paradigma, né? Porque foge da disciplinaridade, então é uma abordagem, é uma missão, é um outro caminho, né? E como você falou, você convida as pessoas para conversar sobre isso, as pessoas se atêm às palavras, entendeu? Às terminologias. Só a palavra transdisciplinaridade, ela já é um palavrão, né? Até terminar de explicar, né? Trans é o que atravessa, né? E disciplinaridade é o que está dentro dos conhecimentos, o que a gente já tem como dado no científico conhecimento, né? Esse trans é de transgressão, é de emergência, é de transformação, é de condução, é de um monte de abstração ou de resolução de coisas que tu vai fazer na tua vida para entender que a evolução científica, a vida como ela é, a economia como ela é, a educação como ela sempre teve uma outra coisa que não era olhada. Por exemplo, você estuda, no meu caso, né? Eu fui fazer vestibular para psicologia. E aí, quando eu fui ler a ementa da psicologia, eu falei, não, eu não quero ficar olhando as pessoas pelos problemas que ela tem. Eu quero entender como é que as pessoas aprendem. Aí eu escolhi pedagogia, né? Quando eu fui escolher dentro da pedagogia, porque na época que eu fui fazer tinha lá administração, supervisão, coordenação. Aí eu escolhi educação especial. Por quê? Porque eu achava que a dificuldade que as pessoas superaram para conviver com qualquer uma das diversidades, da biodiversidade que a vida lhe apresentou, né? Que não é uma deficiência, é uma biodiversidade. Então a pessoa é diversa, ela não é a pessoa que tem uma deficiência. A deficiência não é que não está deficiente, né? Em menor ou sim, as sutilezas. E aí, né? dentro da educação especial, eu queria estudar superdotação, né? E não tinha uma formação em superdotação. Então, tinha a educação especial, que no final se tornou educação inclusiva,
né? Que aí é uma educação voltada para trazer essas pessoas biodiversas, com o nome de educação, é, agora são portadores de necessidades especiais, e a nomenclatura foi mudando, e aí a terminologia foi mudando, mas a educação em si, ela não muda. E aí não tem como você formar uma pessoa e depois não tem futuro para ela. Vai fazer o quê? Vai botar onde, entendeu? E essas ideias, essas novas ideias, essa nova missão de entender o que está além da disciplina, o que está além dessa educação, o que faz, ele não abandona o que está sendo dito, ele complementa. Sim. Ele amplia, né, Marta? E aí a gente tem que estar formado para isso. A autoformação e a quantidade de leitura que tu tem que ter, cada um vai saber a sua, entendeu? Eu sei que eu tenho que ler Edgar Morin. Então eu vou lá para minha necessidade, mas não necessariamente que eu tenha que ler alguma coisa para me entender transdisciplinar ou com um olhar transdisciplinar, né? E acho que as experiências, né, Marta, que a gente vive assim, quando eu me encantei assim e resolvi, tipo, não, tá bom. Eu sei que sustentabilidade é um termo que já está surradinho, coitado, a supercoto, assim, porque o mercado, o sistema capitalista, ele sempre está muito atento e rapidamente ele se aposta de termos que têm a possibilidade de fazer alguma transgressão real, alguma transição, alguma ruptura, e aí ele mantém a casca e esvazia o sentido, né? E é justamente do cuidado do sentido, desse sentido mais amplo e íntegro que a sustentabilidade, que a transdisciplinaridade fala, por exemplo, e que a culturas regenerativas também falam, mas eu resolvi mesmo assim, não, eu acho que ao mesmo tempo que é um termo que está esvaziado, ele é um termo que ele não traz esse peso tão de desconhecido, ele não gera tanta aversão porque é uma coisa que eu nunca nem ouvi falar. E aí o jeito que eu dei para conseguir seguir falando de sustentabilidade, mas conseguir fazer com que isso me desse margem para eu trazer toda a forma que eu acredito do cuidar da vida, de da onde isso nasce, do porquê que isso nasce, como isso se desenvolve, quais os frutos que isso traz, eu acabei criando o termo de sustentabilidade ampliada, que é para desmistificar essa versão de que existe só o tripé social, ambiental e financeiro, e para colocar para dentro desse universo a questão pessoal, do cultural e do espiritual e do sutil, que daí caiu assim muito perfeitamente com a visão das 4 dimensões que a fluxonomia traz, né? É justamente essas cultural, ambiental, social e multimoedas, financeiro e a dimensão dos resultados. Mas de toda forma, assim, e o que isso tem a ver com o futuro, que é o nosso tema aqui, porque, por exemplo, hoje eu fui dar mais uma lida mais fina, assim, pegar uns trechos do livro do Daniel, da cultura regenerativa, e ele fala muito disso, que a primeira, vou até citar aqui, eu anotei uma citação dele que eu achei muito interessante, que a primeira pergunta que a gente deveria fazer para falar de regeneração, porque daí na linha de raciocínio que ele constrói, ele fala que mais do que só sustentar, que seria deixar no 0 a 0, a situação planetária, o tecido social e o nosso mundo interno, ele já está numa hora que, além de você não danificar, você tem que regenerar, tem que repor. Não dá mais só para tipo, não dá mais para dizer eu só fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte, pronto, né? Não estamos mais falando disso, estamos falando de que a nossa é a nossa parte, e a nossa parte está devendo um tanto, né? A gente precisa fazer. Mas ele fala um pouco disso, de a primeira questão que a gente teria que colocar é o porquê vale a pena nos sustentar a nossa espécie dentro do ecossistema planetário, e não como ou tudo mais. Porque enquanto a gente não conseguir alinhar e sentir mesmo no coração, e sentir no corpo, e sentir de uma forma integral por que vale a pena sustentar a vida,
a gente não vai, a gente vai ser derrotado, a gente vai cansar de ir só para o como, se a gente não alinhar o porquê. E daí eu acho que a trans também fala um pouco disso, né? Dessa Então, coisa do ser transdisciplinar, existe um vão central aonde toda essa diversidade das disciplinas e não disciplinas, de toda a diversidade, ela tem que se. Não é que vai sair todo mundo louco, cada um viajando no seu universo e ninguém se comunica, ao contrário, né? A gente vai conseguir identificar onde a gente converge e construir uma linguagem comum que permita que a gente seja diferente e que, ao mesmo tempo, nos comunique. E acho que o futuro é muito isso. Ontem a gente estava até falando disso, né? O quanto a questão da Covid e do vírus, ele nos coloca na cara, assim, o quanto que o sutil e o imaterial e o invisível afeta completamente o concreto desde a tua vida pessoal até as economias numa dimensão planetária. Então não dá mais para negar que a gente tem que só sair fazendo o que vale ao concreto. é Esse isso aí. sutil, ele é poderosíssimo Eu para quero criar ou para destruir. Eu quero retomar só uma coisa que você falou, os vazios, sabe? A ideia de você atuar nos vazios é o que não é olhado, né? Que é o que está para fora, o que não é percebido. Então, Que não se encaixa, né? a transdisciplinaridade, ela trabalha dentro desses pilares, né? Complexidade, níveis de realidade e a lógica do terceiro incluído. Então, quando você não percebe que existem níveis de realidade, existe uma multidimensão e que existe uma realidade diferenciada, esse não olhar é o que vai encaixar nesses vazios, né? O olhar para o que faltou, para o que não está sendo olhado, é o que vai dar a identidade, o pertencimento. Então, o que não foi olhado durante muito tempo em toda a nossa trajetória de humanidade? Né? A gente sempre olhou o humano e a alimentação humana a natureza não estava sendo olhada. Então eu tenho um experimento disso muito claro. Meu pai trabalhou na Transamazônica, né? Meu pai era mecânico de trator e ele consertava os tratores que abria a Transamazônica. E aí eu falava, eu acho que eu tinha o quê? Uns 4, 5 anos. Eu falava para ele, mas eles estão derrubando todas as árvores e matando os animais. Ele falava assim, não se preocupe, a floresta é grande, ela vai se recompor. Meu pai falava isso, entendeu? E aí, depois de eu já grande, né, eu fui no Seringal, que lá perto de Manaus tinha um seringal. Seringal, para quem não sabe, é o local onde tem as árvores da seringueira e é onde extrai as seringas, né? Então ele levou a gente para ir lá ver que tinha poucas árvores, né? E aí o seringueiro falava pra gente assim, nós, seringueiros, a gente quer a floresta em pé. Então, para nós interessa as árvores funcionando. Então, já era uma ideia de sustentabilidade. E aí, o que Mas aconteceu a depois? partir da vivência, né, Marta? Sim, E então, não da teoria. são os níveis de realidade, entendeu? A realidade daquele seringueiro é a árvore em pé e ele coletando, porque uma árvore de seringa, ela produz o tempo que. Aí você deixa o tempo de dormência e depois você volta lá. Então eles fazem o rodízio e tal. Aí o Chico Mendes se juntou com os seringueiros para dizer que a floresta vale mais em pé. Entendeu? Então, tudo tem a ver com o pensamento infantil que eu tinha lá, que eu perguntava para o meu pai, tá, mas vocês estão derrubando as árvores todas e os animais? Entendeu? Então é uma pergunta que hoje eu me pergunto assim, gente, será que a gente não pensa no que isso representa? A gente não pensa que uma árvore em pé, que os animais lá, e não é só a árvore em pé, é todo o bioma, o microsistema que funciona, o ecossistema, a biosfera que funciona ali. E a gente está trabalhando contra nosso próprio ar. Então eu acho que, assim, já entrando para a área do achismo, né? O que esses desmatamentos e o que essas queimadas fizeram
com o nosso ambiente, com o nosso ar, com os rios, né? E aí a gente vê o desastre da lagoa aqui, né? Com os peixes morrendo e tal. Então, a gente está no nível que agora não tem mais retorno. A gente chegou no nível que a humanidade vai entrar na lista de espécie ameaçada. Ela já está no limiar, entendeu? Então, quem que a gente tem que recuperar? A gente tem que salvar as baleias? Tem que salvar as tartarugas? Tem. Tem que salvar a floresta? Tem. Mas a gente tem que recuperar o ser humano, porque Tem é que ele recuperar a humanidade, né? recuperar a humanidade. Então, aí a gente entra na terapia, na pedagogia do cuidado, onde você vai olhar o humano interagindo no seu ecossistema, vai cuidar da criança, vai cuidar do idoso, vai cuidar dos indígenas, vai cuidar dos quilombolas, vai cuidar das comunidades, né? E vai fazer com que essas pessoas se religuem, se conectem com a natureza. Porque a natureza é o que nós somos, né? Nós somos parte do todo e o todo é parte de nós. Então, esse religare que a gente está falando é o olhar que você vai dirigir para a natureza, para os rios, que o professor Daniel chama de os bens comuns, a governança dos bens comuns. Né? Então, como que a gente vai criar o interesse das pessoas? Ali no Campeche, a Rádio Comunitária Campeche, a Mocan, as entidades que trabalham no Campeche, Aqui é a Horta do Pacuca, né? Eu moro do ladinho da Horta Comunitária do Pacuca, que muito mais do que fornecer verdura, fornece essa oportunidade da gente vivenciar o que é o comunitário, que é algo nativo da nossa espécie. E que nessa loucura, claro. né, do mundo a gente foi tirando, desnaturalizando e botando outras coisas que não são nada naturais, né? E aí, nessa interação em que as pessoas vão para lá, se constroem conhecimentos, se constroem saberes, há interação de saberes. Então, quando a gente fez o Bioconstrução lá na rádio, as pessoas chegavam e falavam assim: ah, mas o meu avô fazia casa de pau a pique. Né? Ah, mas eu já pisei barro na casa do meu tio avô, não sei o quê. E aí trazia, ah, mas a gente faz assim, a gente faz assado. Então, o resgate dos saberes ancestrais, dos saberes anteriores, faz uma economia da experiência. Né? Que algumas coisas você não precisa passar por todo o problema. Ah, foi assim, vamos fazer. Já adianta, entendeu? E ali a gente tem uma possibilidade de ter um objeto de estudo e trabalho numa comunidade. Então, aí vai para aquela ideia do agir localmente, pensar globalmente. Né? Então a gente tem as propostas de horta comunitária, movimento agroecológico, alimentação vegetariana, escolas descentralizadas, já existe, né? Tem a escola UNA, tem várias pequenas escolas que trabalham fora do quadrado, né, da educação como ela é. E aí a própria escola não dá conta de receber todas as crianças e as mães têm que descobrir outras formas de educação. E aí tem educação com Rudolf Steiner, tem educação com Piaget, tem educação com Várias linhas. e essas pessoas vão tentando descobrir como fazer. A hora que você unir todo esse povo todo e dizer assim, gente, isso aí tem a ver com isso aí, entendeu? Fazer um vínculo entre todos, aí você tem como o professor fala, que é a ideia de esperançar, né? Sim. Que você vai ter possibilidade de olhar para algum lugar e aí planejar agora o que você vai esperançar daqui a um tempo, né? O que a gente vai esperançar agora? O que a gente vai esperar que aconteça depois dessa pandemia, né? Então a gente está no momento de pensar se amanhã eu estou vivo. Não estou no momento de pensar, Sim. né? Aonde nós estamos? Então a gente está no colapso da educação, está no colapso dos combustíveis, está no colapso dos Saúde, né? paradigmas, da saúde, das relações, entendeu? Acabando com profissões, acabando. E a gente tem que pensar uma outra forma de resolver isso, de lidar com isso, né? E uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar para resolver isso é nos manter vivos. Então aí volta para o indivíduo. Sim. Um pulso, né? E dentro desse pulso é uma espiral, né? Marta, a gente está chegando no final
da nossa do tempo, nós temos uma programação aí do dia do Falo futuro. pelos cotovelos. Não, na verdade, assim, eu queria fazer umas colocações. A primeira é convidar para quem está aqui nos assistindo para que continue, né, nesse movimento. E agora, às 9 horas, está iniciando uma outra live no canal da Fluxonomia e no canal da Lala, que vai ser a Lala falando sobre futuros e novas economias. Olha E só. esse é um primeiro convite. O segundo é que, se vocês, para quem está nos assistindo agora, ou entrar em contato com esse material depois, se gostou, se quer saber mais, se quer trocar ideias, compartilhar coisas, por favor, eu estou à disposição, né? É só me chamar pelo direct aqui da conta da La Durabilité, ou entrar em contato com a Marta, e a gente vai se conversando, eu e ela, e a gente responde juntos. E agradecer a todo mundo que passou aqui pela Time. Desculpa, eu não consegui acompanhar, né? Mas a plataforma do cuidado, a Karina, várias pessoas aqui, algumas que eu conheço, A outras que Gabriele, a a Ana Borba, outras que estão chegando agora, mas assim, Gabriele. eu agradeço de terem nos acompanhado, né? Um pedacinho ou por um maior tempo. Então, eu queria colocar só o site, né, do Congresso, né, www, Terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. E Eu posso pegar essas informações que a Marta está colocando aqui. Esse vídeo vai ficar gravado no IGTV, daqui do Instagram da La Durabilité, e posteriormente ele vai ser publicado pelos canais da Fluxonomia. E aí eu coloco, Martinha, todos os referenciais que você quiser da rádio, as coisas, o congresso e outras coisas, eu coloco na descrição, que daí ele fica tem a página acessível. no Instagram do Terceiro Congresso também, o pessoal pode visitar a página do Instagram. E queria te agradecer muito pelo convite. Assim, foi tudo muito rápido, né? Desde decidir fazer até a gente se conversar, se acertar, enfim. Mas te É que agradecer a disponibilidade. as afinidades, a gente já conviveu junto e a gente já sabe o que esperar uma da outra. É bem célula e sistema juntos. Eu adorei a conversa, assim, é um prazer mesmo. E espero que a gente retorne, consiga ter outros momentos assim. Legal. E, e Obrigada. acho que é isso, assim, de deixar essa mensagem, né, de que essa história de que o futuro é para depois não é, né, o futuro é agora, a cada instante, e ao mesmo tempo que às vezes pode parecer que o presente ou o futuro ele está muito negro, distópico ou pesado. Eu acho que no momento que a gente consegue perceber, nem é criar, é só perceber o quanto a coisa do coletivo e do comum está aqui muito próximo. Se a gente traz isso para a nossa experiência, você vai para outro patamar, assim, não de negar a realidade, mas Queria de fazer, abrir a potência, né? queria fazer uma brincadeira aqui, dizendo, eu e o professor Daniel, a gente sempre conversa assim em momentos, e em um dado momento ele falou assim: "Ah, e o que que nós vamos fazer amanhã? Não sei o quê". Eu falei: "Se amanhã já é futuro, professor". Aí ele falou: "Nós não temos futuro". Eu falei: então tá, a gente tem um presente alargado, que é o presente, né? Porque não dá para, bem no início da pandemia, a gente não sabia o que a gente ia se encontrar, se a gente ia fazer reunião nem nada. Aí deu o lockdown, a gente não fez nada. E aí cada um foi para a sua unidade de conservação, para sua subjetividade, e aí eu comecei a consumir livros e ler coisas, e ele também começou a escrever livros e fazer coisas. Então, o presente alargado é essa ideia de que você não prepara nada para amanhã. Você faz o agora, hoje, vai comer hoje, vai dormir hoje, vai dizer para sua família que você te ama hoje, não sei o quê, porque amanhã a gente não sabe como é que vai estar. Então, essa urgência, essa emergência,
essa ideia de que o Basarab coloca no livro dele porque amanhã pode ser tarde demais, né? Então tem que ser hoje, fazer agora, porque amanhã pode ser tarde demais. E aí a gente está nessa ideia dessa urgência e emergência dentro de uma pandemia e ainda desgovernado, né? Porque a gente não tem um direcionamento e ainda com um colapso do sistema de saúde aqui e um sem noção fazendo festa e não sei mais o que. Então, a sociedade, a humanidade, ela está perdida, ela está sem rumo, entendeu? E aí essas pessoas estão com alguma ideia de esperança e de se reunir, e que são as pessoas que pensam em fazer horta, em resolver o problema da fome, em dar alento para os indígenas e tal. Essas pessoas são poucas, mas elas são efetivas e são especiais, entendeu? Então, E são inspiradoras, né, Marta? E elas são inspiradoras. E não estão no Instagram, não estão falando no Instagram, não estão aparecendo com a dancinha do tandã. Elas estão fazendo, porque não dá tempo, porque tem tanta coisa para fazer, tanta necessidade para atender, tanta biodiversidade para olhar, que não dá tempo de você vir fazer dancinha no Instagram para você ganhar like, entendeu? Vai fazer a vida. Mas eu acho que daí tem esse nosso papel de tal. Eu me considero uma pessoa da transição, porque eu estou com um pé lá e um pé cá. Eu sou super do mato, mas eu gosto muito de tecnologia. E você também, né? Você tem essa raiz, mas você é comunicadora, você está na rádio. Então, Ah, a gente que vê sentido nisso tem essa oportunidade de colocar em contato, de te trazer para a live e de é. levar essas pessoas que estão aqui nos acompanhando, levar por alguns momentos elas mais para próximo desse outro mundo que é a galera do faz mesmo, que sempre fez, né, ao longo de gerações e gerações, a luta de movimento social, essas coisas também sempre existiram, né? Mas Faz. o que... Oi? Quem faz, faz ao vivo e a cores. E o que tem de novo, assim, é a gente saber aproveitar esse poder das comunicações, né? De poder estar entrando na casa de todo mundo também e fazer esses universos se encontrarem, né? E também, de novo, é uma das minhas missões. O interessante da tecnologia e da comunicação é que abriu espaço para que os debates dessas biodiversidades que são renegadas ou excluídas viesse à tona, entendeu? Então tem aí vários sites de aldeias indígenas, de etnias indígenas, vários sites sobre racismo, sobre feminismo, violência contra a mulher. Então, borbulhou tudo, assim. Isso é o positivo da tecnologia, entendeu? Agora, a gente não pode ficar só nessa conversa, nessa verborragia. Virtualidade. A gente tem que agir, a gente tem que se conectar, a gente tem que interagir nas conversas e trazer as pessoas para outras conversas, porque a gente estava num debate no Fórum Social Mundial, que a gente participou, professor falando de economias humanizadoras, e a gente estava percebendo que quem mantém o racismo, quem mantém a exclusão, é uma economia colapsista. Então a gente tem que falar de economia também, entendeu? Eu não domino nada, eu estou me metendo aqui já no fim, que é para te não exigir muito de mim, mas a gente está falando de economia colapsista, a gente está falando de economia civil, de economia humanizadora. Então existe um olhar em cima de um processo que é construído, que é uma economia excludente, que visa só o lucro dos É bens. nefasta, né? Os furadores de fila para vacina, o cara que vai de jatinho tomar vacina lá dentro de uma aldeia indígena no Canadá, é o outro que paga a filha. É esse povo lá que domina os meios de produção e o dinheiro, eles não estão nem aí para nada, para o que está abaixo deles, entendeu? Mas nós que estamos na base, nós que pensamos que estamos entre a base e o topo, né? Que é a classe média, que é a pensante, né? É que vai buscar os livros, é que conversa com. Mas essa relação que a gente tem que ter, ela tem que ser humanizada, ela tem que ser afetiva e efetiva. Sim, sim. Porque se todas as tuas
proposições e todos os caminhares, a gente já não dá mais conta de falar, de conversar com as pessoas, conversas que não vão dar em nada, né? E aí a gente não dá mais conta de ficar ouvindo piada de que denigre a mulher, que é racista. A gente não tem mais paciência para isso, né? Então as próprias pessoas que estão reclamando de bullying, dessas coisas todas, elas estão cansadas, entendeu? Então a gente precisa renovar o nível do diálogo, o nível das conversas, trazer para um. Tá, tudo bem, tô rindo da tua piada, mas vamos falar de coisas mais interessantes, né? Porque senão a gente fica fazendo o mesmo, sempre o mesmo e repetindo os Mais do erros, mesmo, né? mais do mesmo. E aí isso não evolui para nada. Então a ideia agora é a gente fazer essa revolução, essa revolta, dos diálogos, né? Dos diálogos de saberes. Compreender, entender, diálogo de culturas, perceber as culturas e se apropriar daquilo que é positivo e respeitar aquilo que você não reconhece, que você não entendeu ainda. Né? E essa cosmovisão indígena e essa ciência maravilhosa que a gente tem, e juntar essas conversas e entender e trazer para a nossa realidade o que tem de mais maravilhoso dentro da gente, que é a última conversa que eu ouvi agora, né, que é do cientista, do INPE, é o amor incondicional, o amor sem condições. Eu só vou amar se ele for alto, bonito e não sei o quê. Eu só vou amar se ele tiver dinheiro, se ele tiver. Não, nós vamos amar sem condições, amar a todos. Amar em qualquer, né, necessidade. Então, agir com equidade, agir com compreensão, agir com um olhar amoroso. Então, é disso que a gente está precisando. Isso é humanidade, entendeu? Humanidade é você se ver no outro. Eu me vejo em você. Você é uma pessoa muito humana. E isso, ao mesmo tempo, é tão antigo e está tão no cerne da semente do futuro, né? De um futuro. E uma Para que simplicidade, a né? gente tenha futuro, porque senão a gente está enrascado. A gente não tem plano B, não existe planeta que vai aceitar a gente não tem. A gente não tem tecnologia para ir para Marte, não tem oxigênio, não tem nave, nem nada. Mas se eles descobrirem esse pessoal lá e for, também eles vão precisar de gente, vão precisar de mim, que eu sou massoterapeuta, professora. Então precisa de levar todo mundo. Se tiver plano B, tem que levar todo mundo. Mas é melhor a gente recuperar o nosso planeta aqui é, refrear o nosso. Acho que é o Davi Yanomami que fala, os comedores de mundo, né? Ou o Krenak que fala. Nós somos os destruidores de mundos, porque a gente vai comendo as árvores, vai comendo as folhas, vai comendo tudo. E aí a gente tem que se tornar os plantadores de mundo, plantadores de futuro, plantadores de pedagogias, plantadores de ética, plantadores de diálogos, de cultura. Então a gente tem que andar em De todas as. ajudar, né? Tem que construir cultura, tem que construir conhecimento, tem que construir conteúdo tal, mas tem que construir relações, vínculos efetivos e amorosos com todos os seres, com o cachorro, com o gato, com a tartaruga, com a árvore, com a terra, com a chuva. Agora começou a chover, tá? Sim, é. Martinha, eu acho que fica até um convite assim para independente de Dia do Futuro, se para a gente pensar em ter uma outra conversa, né? Porque tantas coisas interessantes vieram à tona, assim, e aí você fica com aquela vontade de falar, mas aí acaba tem que saber mediar, né, a quantidade, senão a gente é muita coisa, né? Muitas coisas grandes para lidar. Assim. Eu ando ultimamente gostando muito de lidar com uma coisa grande por vez. Assim. Mas seria um prazer ter, né? A gente ter um outro encontro e poder compartilhar isso. E eu te agradeço muito de novo, né, por ter aceito. E acho que a gente pode ir encerrando. Nós demos uma atrasadinha, porque meu Instagram aqui se revoltou, mas vai ficar todo o material gravado e a gente vai conseguir estar fazendo
dando oportunidade para mais pessoas entrarem em contato com ele. Ah, deixa eu só falar aqui do meu filtro dos Que sonhos, linda! né? Que eu ganhei ali das famílias Caigangue que estão ali no Tissá, que a gente está no grupo de apoio. E eles estão vendendo esses filtros aqui, sabe? Então, para Uhum. manter agora no lockdown, eles vão precisar muito vender o artesanato deles, então já faço o convite para as pessoas entrarem lá na página do Facebook do Casa de Passagem, né? Caigangue, das famílias Caigangue, é só buscar aí nos trends do Facebook que acha. E eles estão vendendo pela internet. A gente vai botar uma loja marketplace para eles e vão vender. Mas eles vendem e você passa lá e pega. Então, olha só, Legal, que lindo. lindo Aham, presente. Então é isso aí, maravilha. Ótima forma. toda hora alguma coisa, fiando com os outros. Sim, confiando. Maravilha, perfeito. Bom, obrigada, Martinha. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou por Obrigada, algum Gabi, momento da trajetória. pessoal aí que ficou. Até, E até a próxima, então. até a próxima. Tchau, E tchau. desliga aí, que eu não sei como é que desliga.